Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiane, né? Eu sou analista de marketing aqui da Curtida Ponto Social e hoje eu tô aqui com a Ana, que ela é da Neuroganho. E a gente está fazendo essa live, né, para ela falar um pouquinho para vocês, né, sobre a empresa, né, sobre com o que eles atuam. Então, Ana, me conta aí um pouquinho, o que é a Neuroganho? Neuroganho é uma plataforma que veio para facilitar a vida das mães, para ajudar essas mães de crianças que têm uma defasagem no desenvolvimento delas e elas não estão prontas para lidar com todos esses estímulos do mundo, mas todo o potencial delas está lá. A gente acredita no potencial humano, a gente acredita que essas crianças têm todo o cérebro, têm todo o arsenal para se desenvolver os seus potenciais, os seus dons e seus talentos. E através do Neuroganho, a gente busca oferecer para essas mães a facilidade e os recursos para ela ajudar essa criança a ganhar qualidade de vida para essa mãe e para essa criança. Explica mais um pouquinho como é que é a plataforma, assim, o que a mãe ela vai fazer, o que ela vai ter, na hora que ela chegar e entrar lá no aplicativo de vocês, como é que vai ser? Fala um pouquinho pra gente, por favor. A gente trabalha com o método DOMA. O método DOMA, eu vou falar um pouquinho dele para a pessoa poder se localizar mais, sim, né, Cristiane? Então, o método DOMA, ele é o quê? Os seres humanos, o cérebro humano é o cérebro mais complexo, mais sofisticado que existe na natureza. Por exemplo, os mamíferos, um cavalinho, ele já nasce, em poucas horas ele já está de pé. Já o cérebro humano, ele é muito sofisticado e por isso ele demora um tempo para ele se desenvolver. Todas as crianças nascem com um cérebro, a gente pode falar isso de uma forma simplificada, que ele nasce desorganizado, porque a criança não está pronta para sobreviver sozinha. Então, e isso é conseguido através do tempo, através dos estímulos sensoriais, que são os primeiros que a criança recebe na família, ouvindo a voz da mãe, vendo o contorno do rosto da mãe, daqui a pouco ela vai começar a enxergar formas, e luz, e cheiros, e sons, e o contato. E através desses estímulos que a criança vai recebendo normalmente à vida, o cérebro dela vai se organizando. E isso não funciona igual para todas as crianças. Cada bebê, cada criança, ela é única e ela é diferente. E algumas dessas crianças, isso não acontece pelos estímulos que aquele ambiente está oferecendo. Então, muitas dessas crianças, com o tempo, algumas não desenvolvem a fala, outras ficam muito sensíveis a barulho, outras ficam muito sensíveis a cheiro, a toque, ao contato, né? Dessa forma, essas mães ficam perdidas e vão procurar um diagnóstico médico e que, quando chega esse diagnóstico, essa mãe fica um pouco aliviada de ter um diagnóstico, mas ao mesmo tempo os diagnósticos são dados de uma forma assim, muito fatalista, sem nenhuma expectativa para as mães. As mães não têm um prognóstico, uma perspectiva. E que, na realidade, segundo as descobertas da neurociência agora no século maravilhoso, século XXI, os diagnósticos de imagem, esses exames todos, está mais que comprovado que o cérebro humano é dotado de plasticidade, é chamado de neuroplasticidade, e também é dotado da neurogênese. E essa neurogênese é a capacidade do cérebro de gerar novas células e fazer novas conexões. E isso tudo é feito ao longo da vida do bebê, ao longo da vida da criança. Se para alguma criança isso não aconteceu naturalmente, os pesquisadores dos institutos de Filadélfia descobriram uma maneira que o cérebro delas aprende diferente, então de estimular para que essas crianças possam desenvolver todo o potencial humano, desenvolver suas habilidades, seus dons, seus talentos, compartilhando de tudo que é a maravilha do ser humano. E o que eles descobriram? Que aumentando a frequência, aumentando a intensidade dos estímulos e reduzindo a duração por causa da sensibilidade dessas crianças, eles podem fornecer tudo que aquela criança vai precisar para ter aquele neurodesenvolvimento. E é muito lindo ver isso acontecer. Nossa, é maravilhoso ver isso acontecer, porque a gente acredita realmente no potencial de todas as crianças, e a gente acredita na capacidade, é só olhar nos olhinhos delas que a gente vê que está ali. Todo o hardware que precisa ali, o cérebro é o melhor computador do planeta, então todo o hardware está ali pronto para receber
o software, que vai fazer aquilo funcionar e desabrochar toda a maravilha que é ser humano. E é isso que o método Doman faz. Orientou os pesquisadores de Filadélfia, descobriram e conseguiram organizar isso de uma forma do método, através de uma grande frequência de estímulos, intensidade e com curta duração. Então, as mães podem oferecer em casa, assim como elas fazem para todos os filhos e as crianças que se desenvolvem tipicamente, elas podem fazer para os outros filhos que não estão desenvolvendo tão bem. Então, ela vai ter programa de orientação no neuroganho, como desenvolver. Aqui eu gostaria de falar da Conceição Veras, dos Institutos Veras, do Rio de Janeiro, da equipe da Conceição dos Institutos Veras, porque eles fazem o atendimento dessas crianças e eles fazem um programa personalíssimo para aquilo que aquela criança está precisando de desenvolver, e aquele programa vai fazer especificamente para ela. E o neuroganho veio para oferecer as ferramentas para facilitar a vida dessa mãe ao fazer isso. Então vai ter ferramentas na plataforma do neuroganho para desenvolver a questão da visão, para desenvolver a questão da audição, tudo dentro da nossa plataforma. Vai ter a parte orientação para as mães fazerem em casa com as crianças, o programa de olfato, o programa de paladar, o programa de tato, além das atividades motoras, correr na praça, que é completamente diferente do que correr dentro da academia. Isso está mostrado, tem um monte de pesquisas científicas que falam isso, sobre a pessoa que corre na academia faz muito bem para a saúde, fica com a linha, cara, os índices metabólicos ficam maravilhosos, mas na parte neurológica isso não causa grandes resultados. Completamente diferente se a pessoa for correr numa praça, em volta de uma lagoa, num parque, ao ar livre, porque aí sim, isso vai oferecer para aquele cérebro, aqueles estímulos enquanto ele está executando uma atividade motora, ele vai estar recebendo outros estímulos e aquilo faz novas conexões. E é basicamente isso que nós vamos ajudar as mães a fazerem. E dentro da plataforma, além dessa orientação da parte sensorial e da parte motora, nós vamos ter orientação para os estímulos de inteligência. Então vai ter o programa de leitura para essas mães ensinarem de uma forma com pequena duração, para não estressar essas crianças, tá? E com uma maior frequência e uma maior intensidade. Vai ter o programa de leitura, vai ter o programa de matemática, o programa de conhecimentos. E com isso a gente vai estar ajudando a formar aquele despertar naquele ser humano, aquele ser humano lindo que está ali, que tem todos os potenciais, todas as capacidades que a gente tiver. Muito bom, né? E você está falando sobre o método Doman, você trouxe, né, algumas das coisas que o método precisa, né? Porque você fez com seus dois filhos, né? Começou por conta de um e no final das contas usou para os dois. Eu usei para os dois. Eu pesquisei um que não falava até os 6 anos e meio, e ele não brincava com outras crianças, ele não entrava... Bom, ele brincava com os objetos de maneiras estranhas, com os próprios brinquedos dele, ele brincava de uma maneira não convencional, muito peculiar, de um modo não convencional. E ele não comunicava nos aniversários, ele se sentia muito agredido, ele passava o aniversário inteiro de ouvido tapado. E aí, com isso, a gente começou a estimular, fazer os programas em casa, e quando com o programa de leitura, fazia o programa motor e o desenvolvimento, e ele começou ele que não falava até os 6 anos e meio, começou a falar, lendo as palavras do programa de leitura. Ótimo. Eu trouxe um exemplo aqui do programa de leitura, que as mães fazem com as crianças, né, para vocês pegarem. Tem um livro que é muito legal. Levanta mais um pouquinho. Tem um livro que é muito legal, como ensinar seu bebê a ler. Tanto serve para os bebês, para os típicos. Esse daqui já é do método Doman. Esse é do método Doman. De quem que é? Quem que é o autor? Glyn Doman. Fica a dica já de um livro. Esse aqui, como ensinar matemática para o seu bebê. Aí todas as ferramentas para executar o programa, a gente vai ter dentro da plataforma do Neuroganho. E aqui é o Lesão Cerebral, o Poder dos Pais, no tratamento dos filhos, um livro maravilhoso de José Carlos Lobo Veras. Ele era um jovem que sofreu uma ruptura na medula e ele tinha o diagnóstico dele ficar paraplégico o resto da vida, nem a capacidade pulmonar ele tinha perdido. E aí o pai dele descobriu, não tinha recurso no Brasil para tratar o filho dele, rodou os Estados Unidos, chegou nos institutos de Filadélfia, ficou lá 2 anos e meio com o filho,
E com isso, o filho dele, que não conseguia nem respirar sozinho, sem ajuda de aparelhos, ele foi se recobrando, o sistema nervoso foi usando isso que hoje as pessoas chamam de neurogênese, neuroplasticidade, foi se recompondo, reconstruindo. Esse menino voltou a falar, começou a escrever e se formou em medicina e assumiu a direção dos Institutos Veras e depois escreveu o livro. A história é maravilhosa, a gente chora e é muito inspiradora para todas as mães saberem que está em suas mãos, poderem ajudar os pais, poderem ajudar o desenvolvimento das suas crianças. Eu fico muito emocionada quando eu falo dele. É realmente muito linda, né, a história. Assim, Nossa, a história é linda. E ele prometeu que se ele encontrasse uma salvação para o filho dele, ele ia ajudar outras mães a encontrar salvação para os filhos delas. E aí o programa chegou no Brasil. O programa de Filadélfia que chegou no Brasil. E tem ajudado muitas pessoas. E tem ajudado muitas pessoas. E esse aqui é um exemplo do programa de leitura que a gente faz. A gente começa... todo esse material é um material antigo meu, tá? Vocês não reparam não, porque ele está meio amarelado. Mas a gente começa com palavras em cartões de 60 centímetros por 10 centímetros de altura. Depois a gente vai diminuindo o tamanho da letra à medida que a acuidade visual da criança vai melhorando. Então, no programa de leitura, por exemplo, a gente começa assim com a criança. A gente vai mostrando. Comendo... Posso pegar aqui rapidinho? Dormindo. Aqui tá a palavra, né, que a criança vai ver, mas aqui atrás, olha, tem também pequenininho para a mãe ver. Então ela consegue ajudar, né, a criança, que ela já vai lendo. Ela já vai lendo e vai mostrando, porque o tempo de exposição é muito rápido, é aquela questão do tempo que é muito importante para a duração do estímulo tem que ser muito pequena para fazer. Então a mãe é segundos que a mãe tem, ela vem lá dormindo e você fala em aí vai falando, mostra, sorrindo, comendo, subindo e comendo. Acho que eu morrendo. Era correndo. Era correndo. Era correndo. Então, assim, esse tipo de coisa que aconteceu aqui, da mãe misturar as palavras, não estar enxergando direito a letrinha pequenininha que está aqui atrás, igual a gente faz isso na mão, isso tudo, a plataforma vai resolver esse problema das mães para não correr o risco disso acontecer. Tá? Depois as mães fazem milhares de palavras com letras vermelhas, aí o menino começa a crescer, desenvolver e ler tudo. Aí a gente começa de novo a fazer as palavras todas em letra preta e vai diminuindo. E é uma quantidade enorme de palavras que a gente tem para fazer e vai mostrando para as crianças. A letra vermelha tem algum motivo? Assim, é mais fácil deles identificarem? Atrai muito a atenção do cérebro, principalmente para os muito pequenos, o vermelho. Esse contraste entre o branco e o vermelho de tudo que eles experimentaram, é o que mais chamou a atenção das crianças. Então a gente sempre começa, tanto no programa de leitura, as palavras são sempre grandes e vermelhas. Chega só um pouquinho mais pro pessoal. Aqui, ó, tá vendo? Que tem. Aqui dá para ver a mãe mostrando. Mostrando a palavra para o bebê. E também na matemática, os cartões também são todos com números vermelhos. Isso tudo nós vamos ter na nossa plataforma, tá? E as crianças vão evoluindo, né? Então a gente vai continuando montando as cartilhas, as palavras, levando o conhecimento para nossas crianças, né? As letras vão diminuindo e os conteúdos vão sofisticando, vão virando frases. E aí a gente começa a aplicar mais conhecimentos e todos eles têm a capacidade de aprender. E eles aprendem, e é maravilhoso, e eles aprendem muito mais do que a gente espera que eles aprendam, e eles nos surpreendem com surpresas maravilhosas. E aí o que eu gosto sempre de falar é que para as mães acreditarem. Não ligue, o diagnóstico serve para o médico, para uma estatística. Mas pense no seu filho, olhe nos olhos dele, ele tem potencial, ele tem tudo ali. Está lá, disponível. É só você conseguir uma maneira de acessar